Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta a Tito, capítulo 3, do verso 3 até o verso 7. Nesse pequeno trecho encontramos aquilo que poderíamos chamar de discipulado batismal. A apresentação diante do batismo da vida sem Cristo e da vida nova com Cristo. O antes e o depois é separado pelo ato batismal que representa, que simboliza a adesão a Cristo Jesus como Salvador e Senhor, que simboliza o recebimento do Espírito Santo para uma nova vida regenerada e renovada na imitação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse pequeno trecho contém aquilo que poderia ser chamado de catequese batismal, ou seja, a pregação batismal diante do ato, diante do candidato, diante da igreja reunida para o ritual batismal, em que se apresenta o que o batismo vai representar na vida daquele que agora testifica receber Jesus Cristo como seu Salvador. Então apresenta o antes e o depois. Assim o verso 3 nos diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Bem, esse nós deixa bem claro que o autor está falando da comunidade cristã, dos discípulos de Jesus, apresentando o que nós éramos antes. Antes do quê? Antes de aderir a Cristo, antes de aceitar a Cristo, antes do ato batismal que representava essa passagem da velha vida para a nova vida. Aqueles que estão habituados a certos setores da igreja evangélica podem observar que esta mesma igreja evangélica, ou certos setores da igreja evangélica, inventou ao longo de uns anos atrás, que o ato de adesão a Cristo seria o levantar a mão numa reunião, num culto, e ir à frente receber uma oração. Muitas igrejas praticavam, e muitas ainda praticam, esse ato, esse rito, como sendo o momento de adesão a Cristo. Bem, como eu disse, isso foi inventado pela igreja evangélica ou por certos setores da igreja evangélica. Pois no primeiro século, na igreja primitiva, não era esse o ato de adesão, não era esse o movimento ritual de adesão a Cristo, e sim o batismo. Era no batismo que a pessoa então dizia aderir a Cristo, arrepender-se dos seus pecados, da sua velha vida e o compromisso de uma nova vida. Nesse momento batismal também era simbolizado que aquele que agora começava essa nova vida recebia o Espírito Santo, que o regenerava e o habilitava para viver esta nova vida em Cristo. Então, o ato, o rito de adesão a Cristo era, sempre foi, no Novo Testamento, o ato batismal, e não levantar a mão numa reunião pública e ir à frente. Isso é algo inventado alguns anos atrás. Então é muito importante a gente, ao ler o texto bíblico, observar que quando ele está falando do batismo, ele está falando desse momento. E nesse trecho, onde ele fala do antes e o depois, ele vai usar o banho batismal, ou o banho, que no cristianismo é o batismo, para representar esse momento onde algo é mudado, onde vem o antes e o depois. O antes nos pecados, na ignorância, e o depois na vida no Espírito,
em Cristo Jesus. Então, nesse verso 3, ele já começou a elencar vários pecados praticados por aqueles que, na sua ignorância em relação à vida em Cristo, viviam antes de aderir a Cristo. Nessa relação completa, que vai incluir o verso 4, nós encontramos 9 vícios ou 9 comportamentos pecaminosos que regem a vida daquele que não foi regenerado pelo Espírito Santo e que vive sem a influência da vida de Jesus Cristo. Entre esses 9 vícios ou comportamento, podemos dividi-los em 3 áreas. Primeira, a área religiosa, que vai compreender os 3 primeiros. Depois, os 2 próximos, fala da relação pessoal, dos desejos que há em nós para nosso benefício da carne ou do corpo. E em seguida, mais 4 vícios ou comportamentos pecaminosos que se relacionam com a sociedade, com a relação com as outras pessoas. Nesse verso 3, então, encontramos os 3 primeiros que tratam da vida religiosa, que é nécio, desobedientes e desgarrados. A palavra nécio significa aquele que falta a razão, aquele que não tem a capacidade de discernimento. Era, na palavra grega, muito utilizada para aquele que não sabia falar, aludindo à infância, ou à primeira infância. Era aquela pessoa, ou criança ainda, que não conseguia falar e muito menos estar apto para discernir o que era bom, o que era ruim, precisando de um tutor que orientasse no seu sentido pleno. Um momento na vida onde a criança é incapaz de decidir qualquer coisa em relação a si mesmo. Então, é para demonstrar que antes de Cristo tínhamos uma vida sem discernimento daquilo que era a vontade de Deus e daquilo que não era a vontade de Deus. O segundo termo que nós encontramos depois de nécio é desobediente, que é uma alusão aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, às leis de Deus. E a terceira palavra, desgarrados, tradução do verbo planao, significa enganar, desencaminhar. Então, não apenas a incapacidade de discernir o que é bom e o que é ruim, a desobediência e também a influência para o mal, o enganar, o desgarrar alguém do bom caminho, eram características marcadas aqui da comunidade cristã antes de Cristo. Nós éramos assim. Depois nós temos 2 comportamentos que falam bastante sobre a relação conosco, que vão ser apresentados como escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Ou seja, a forma como lidamos com os nossos desejos, não como livres, aptos a decidir o que fazer e o que não fazer, mas como escravos, sem o domínio, sem o senhorio da vida, dominado pelos desejos, pelos prazeres, a busca do desejo e do prazer acima da responsabilidade com outras pessoas. Ou seja, primeiro eu, a minha felicidade e o meu prazer em primeiro lugar, e não importa os danos que se faria a terceiros. Essa relação consigo da busca desenfreada pela satisfação própria, em detrimento da maldade em relação ao próximo, caracterizava, e aqui é marcada a comunidade cristã, nós éramos assim. Depois ele continua falando agora, no verso 3 ainda, na relação com a sociedade, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, odiando tudo e todos. Verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Bem, então, o verso 3, então, apresenta aí os 9 vícios, né? Estão todos no verso 3.
3 relacionados à relação com Deus, 2 relacionados à relação consigo mesmo e 4 relacionados ao próximo, a malícia, a inveja, o ódio desenfreado, o ódio para com o próximo, é aquilo que caracterizava a vida sem Cristo. No verso 4, então, há um momento de ruptura, ou primeiro, uma ação divina que vai promover ou não essa ruptura. Por quê? Porque é necessário que o ser humano aceite esse amor e aceite essa nova vida. Então, no verso 4, ele manifesta a bondade de Deus e o amor de Deus. A palavra amor aqui é a tradução da palavra grega filantropia, que é o amor aos homens. Então, Deus, encontrando-nos nessa situação descrita no verso 3, foi bondoso para conosco, nos amou. Então, isso é importante porque a ação bondosa de Deus, a ação de amor de Deus, não veio após a mudança de atitude, mas ela é marcada no momento em que éramos pecadores ou ou comportávamos dessa maneira, né? No sentido pleno, pecadores todos nós somos. Mas há certos comportamentos pecaminosos que regiam a vida nossa antes de Cristo. E é nesse momento de ignorância, de desobediência, de enganando as pessoas, de desejos e prazeres acima de todas as coisas, de malícias, invejas e ódios, foi nesse momento que Deus manifestou o seu amor para conosco. Ou seja, então, Deus foi atraído a nós, ou Ele mesmo se manifestou a nós, no momento em que não havia nada que pudesse atrair Deus no sentido bom em nós. Então, isso fala muito sobre Deus e vai falar muito sobre nós que queremos herdar de Deus as suas características, a sua santidade. Também como Deus nos amou na ignorância, na maldade, numa vida sem discernimento, assim também nós devemos amar as pessoas, mesmo que ainda esteja nesse comportamento no qual estávamos antes. Então, nesse momento em que Deus age, nesse momento em que Deus manifesta, intervém, nós estávamos nas condições ruins aqui apresentadas. Versículo 5. Aí ele vai confirmar isso. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar, né, o banho, a palavra grega é lutron, banho regenerador e renovador do Espírito Santo. Bem, então, em que momento Deus manifestou o seu amor e a sua bondade? Não foi no momento em que nós praticamos obras, ações justas. Está bem claro aqui. Estávamos praticando ações ruins. E neste momento Deus nos amou. Neste momento Deus interveio. Nesse momento Deus se manifestou com o objetivo de nos cativar, de transformar-nos, de mudar o nosso comportamento, de nos salvar. E o ato que vai marcar esse antes e o depois é o banho. Na vida cristã, no cristianismo, o banho é o batismo, que vai representar esse banho regenerador. Um banho que vai representar e simbolizar um novo nascimento, uma nova vida, uma nova geração. O Espírito gera novamente em nós. O Espírito nos regenera e o ato batismal é o momento onde simbolicamente isso é marcado. Por quê? Porque é nesse momento que aderimos a Cristo. É nesse momento que reconhecemos os nossos pecados. É nesse momento que nos arrependemos. O arrependimento no cristianismo é marcado pelo ato batismal. E então o Espírito vem, nos regenera e nos renova. O termo renovar
alude a um aspecto escatológico da nova criação, do novo ambiente, do novo mundo. Então, enquanto o primeiro, regeneração, alude ao aspecto de uma nova vida começada em nós, a renovação é uma alusão escatológica ao aspecto da nova criação. Então, tudo isso é feito pelo Espírito Santo no momento simbolizado pelo batismo. Ou seja, não é o rito do batismo em si que provoca isso, é o Espírito Santo. No entanto, é o ato batismal que marca esse momento de adesão, de arrependimento, e não, como eu já disse, levantar a mão numa reunião pública e ir à frente. É o momento do batismo que manifesta o arrependimento da pessoa. Verso 6. Que ele, o Espírito, ou seja, ele, Deus, derramou o Espírito sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos aqui Deus, que é o agente, o Espírito, o agente principal, agente motivador, original, o Espírito que vem e regenera e produz em nós esse novo pensamento, essa nova forma de agir, essa nova forma de ver as coisas, e Jesus Cristo, que foi a manifestação prática, palpável, vívida dessa graça de Deus por meio da sua obra, da sua vida, da sua cruz, da sua entrega por nós. Então nós temos aqui a ação do Pai, a ação do Espírito e a ação de Jesus Cristo comungados nessa a salvação do ser humano. E o verso 7, ele finaliza dizendo: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É interessante que existe um para quê, existe um a fim de que, existe uma razão para essa libertação dos pecados apresentadas numa relação pecaminosa no verso 3, a ação de Deus. Agora, para quê? Para que Deus fez isso? Somente para nos tirar de um ponto e colocar no outro? Não, ele diz aqui, para mostrarmos que somos herdeiros de Deus. E que herança é essa? Herança é a vida eterna no sentido de viver para sempre? De viver eternamente? Não somente. A herança não apenas alude a uma vida para sempre, mas a herança também alude ao comportamento de santidade semelhante a Deus. Herdeiros de Deus nos torna filhos de Deus e parecidos com Deus. Assim como Deus nos amou enquanto éramos tudo isso que se descreve no verso 3, assim como herdeiros de Deus, somos convocados a agir da mesma maneira, a amar da mesma maneira, a sermos bondosos da mesma maneira. Então, essa herança de Deus é muito mais ampla do que viver para sempre. Inclui a esperança da vida eterna, como ele fala aqui. A esperança, esperar a vida plena, a salvação plena que se realizará na vinda de Cristo. Mas essa herança também fala dessa nova vida agora, o que éramos e o que passamos a ser. E esse passar a ser é uma das finalidades, talvez a principal, para a salvação, para que haja essa mudança de comportamento na relação com Deus, na relação consigo mesmo e na relação com o próximo. Assim, esse trecho é conhecido como um trecho batismal porque ele provavelmente era utilizado no ato batismal, no momento do batismo dos candidatos, dos novos cristãos que se apresentavam, era apresentada essas situações. Olha, nós éramos desse jeito. Agora, pelo batismo, recebemos simbolicamente a regeneração do Espírito, a renovação do Espírito, para nos tornarmos herdeiros de Deus na esperança da salvação. Então, é o momento batismal que marca esse antes e o depois. Então, é muito provável que quando a igreja reunida
para realizar o batismo nos candidatos a cristãos, esse trecho era falado, era pregado, esse tema era abordado do antes e do depois. E o que marcaria essa passagem do antes e depois. É sempre importante frisar, é o Espírito Santo na sua ação regeneradora e renovadora. Mas essa ação do Espírito invisível na ação em si, na consequência não é invisível, porque ela vai se mostrar. Mas essa ação invisível primária do Espírito, ela era visualizada, marcada pelo ato batismal. Então nós temos aqui nesse trecho, Tito 3, do 3 a 7, um discipulado batismal, um ensino voltado ao candidato ao batismo, mostrando o que era e o que deverá ser. E quem é o agente que vai promover essa mudança na vida dele no momento simbolizado pelo batismo. Um abraço.